Meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis capítulo 4, os versículos são os versículos número 1 até o versículo número 7. Gênesis diz assim, capítulo 4: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Todos. E teve mais irmão, e Abel foi pastor de ovelhas. E aconteceu, ao cabo de dias, e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Todos. Da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pode dizer amém e se assentar. A minha oração nessa noite é que, sabendo que veio pessoas aqui, ou vieram pessoas aqui, com desejo de adorar o Senhor, servir o Senhor com alegria, pessoas boas, sérias, comprometidas, e que estão desejosos em ouvir a palavra de Deus, já exaltar o Senhor, também nas mídias sociais, adorar o Senhor conosco. Isso é muito bom, e a minha oração é que Deus usa a nossa vida nessa noite, para que você não vá para casa sem uma palavra. E baseado no capítulo 55, verso 11, do profeta messiânico, a palavra de Deus não volta vazia. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Mas, meus queridos irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e é importante a gente falar sobre adoração, sobre culto, e eu tenho isso em mente, de falar da verdadeira adoração, de te incentivar a adorar a Deus. Você que é servo de Deus, continue adorando a Deus. O seu louvor não fica preso aqui debaixo desse templo, desse teto, melhor dizendo, mas chega até o trono da graça de Deus. Eu aprendi que quando eu exalto o Senhor, o glória que eu dou para Deus chega até o trono do Senhor. E Deus, por misericórdia, diaconisa Esther, Deus derrama a glória dele para as nossas vidas. E a gente tem visto isso. E você que ainda não se comprometeu com Jesus, esta noite é uma noite propícia, é uma noite linda de adoração. Desde o início, quando aqui cheguei, eu vi o ministério de louvor adorando o Senhor, exaltando o Senhor. E como é bom a oportunidade que temos de exaltar o Senhor. A gente não pode perder essa oportunidade, porque você não sabe quanto tempo você vai ter nesse mundo. Então, o tempo que você tiver, você deve exaltar o Senhor. E falando de adoração, falando de
de oportunidade de adorar o Senhor. Eu estava hoje em casa folheando a Bíblia em suas páginas eternas, e Deus coloca no meu coração justamente sobre isso, capítulo 4 do livro de Gênesis. E Deus me prende a atenção na história de Caim e seu irmão Abel. Do capítulo 4, do verso 1 até o versículo 7, você vai observar que Abel teve uma vida muito breve. O seu registro histórico conta-nos apenas uma ação que ele teve antes de sua morte. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia registra que Abel, ele cultuou a Deus. A Bíblia registra que Abel, ele adorou o Senhor. A Bíblia registra que Abel se comprometeu com Deus. A Bíblia registra, presbítero Ricardo Silva, que Abel, ele adora o Senhor e ele cultua ao Senhor, adora a Deus, e na visão de Deus, o culto, a adoração que ele presta ao Senhor é uma ótima adoração. E baseado na adoração que o seu irmão apresenta, a oração de Abel, ela é a melhor adoração. E eu começo a observar, analisar o porquê que Deus, ele analisou dessa forma. Porque você observou na leitura que Abel, ao cabo de dias, Caim, ao cabo de dias, ele adora o Senhor, apresenta a sua oferta. Abel também apresenta a sua oferta. Isso simbolizava adoração ao Senhor. Aí você observa que Deus, e a frase é interessante, a Bíblia fala que quando Abel traz adoração, Deus então, ele atenta para Abel e aceita a sua oferta. E quando o seu irmão também traz adoração, traz o melhor das primícias, Abel, por exemplo, ele era pastor de ovelhas, e ele traz do melhor, dos primogênitos, da primogênita da ovelha, ele traz o melhor da ovelha. Caim, ele era lavrador do campo, e também Caim traz o melhor do campo, enquanto Abel traz a melhor adoração, a melhor ovelha, Caim traz também do melhor fruto da terra. Aí você começa a se perguntar, o que aconteceu? Porque quando a gente lê sobre isso, nós não conseguimos detectar a diferença. Alguém pode falar assim, pastor Vinícius, Abel trouxe o melhor da ovelha, trouxe, mas também Caim trouxe do melhor do fruto da terra. Então, na visão da gente, na nossa visão limitada, está tudo certo. Mas você vai ver que a Bíblia fala que Deus, Ele atenta para Caim, para Abel, e recebe a sua oferta. E Deus também lhe olha para Caim, e ele não recebe a oferta, ele rejeita.
Aí você pode perguntar: pastor, mas onde está o problema? Aí eu fui aprender, lá no livro de Apocalipse 2, versículo 23, que a palavra do Senhor, ela fala assim: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Deus está falando isso. Eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Logo então, eu que sou limitado, eu não consigo distinguir a diferença, porque Abel está oferecendo o melhor da ovelha, Caim está oferecendo o melhor do fruto da terra. Mas Deus, o que Deus viu? O que Deus vê quando a gente vem adorar, vem para o culto? Eu tenho pensado sobre isso. O que Deus vê quando eu saio da minha casa, venho para a igreja e estou sentado ali, levanto a mão, como todos estão levantando, dou glória a Deus e aleluia, quando todos estão também fazendo a mesma coisa. Mas o que Deus está vendo? Você já se perguntou? O que Deus está? Será que Deus está recebendo aquilo que você veio oferecer? Porque tem um detalhe, eu tenho aprendido que antes de eu vir receber, eu tenho que oferecer, eu tenho que ofertar. Porque existe um negócio interessante, que as pessoas exigem muito de Deus e não conseguem dar o seu melhor também para Deus. E quando eu olho esse texto aqui, isso me faz pensar, porque o que Deus realmente quer? O que realmente Deus quer? Você tem aquilo que Ele quer? Você tem a capacidade de ofertar aquilo que Ele quer? Aí você fala: pastor, mas olha, eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho imóveis, eu tenho muito patrimônio. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Você olha para Abel e para Caim, você vê, não é isso que Deus quer, porque antes de Deus receber a oferta, Deus olha para Abel. Então a visão é que Deus olha para Abel, e acontece algo que só Deus pode fazer, que é prescrutar o entendimento, que é sondar as mentes e os corações. Sabe por que você traz a sua adoração e Deus recebe como cheiro suave? Porque antes dele receber aquilo que você veio trazer, ele olhou primeiro você, olhou o seu coração, olhou você primeiro. E quando Deus sonda você, aí ele observa que há uma adoração verdadeira. Quando Deus sonda você, Ele observa que há um entendimento daquilo que você está fazendo. Quando Deus sonda a sua mente e o seu coração, Ele sabe que você está aqui no templo da primeira igreja ou da nossa Assembleia de Deus, mas você está aqui não só de corpo, mas a sua mente está ligada também aqui. Você está ligado em tudo que está acontecendo. Você não está aqui, mas querendo estar lá fora. Você não está andando conforme o povo de Israel lá para Canaã, andando para Canaã, mas com a mente no Egito. Oh, Deus está olhando, e quando você vem adorar, Ele está entendendo que a adoração que você traz diante dEle nesta noite é uma adoração sincera. Então Ele recebe a sua adoração, mas antes de Ele receber a sua oração, Ele prescruta o seu entendimento, Ele sonda o seu coração, Ele sonda a sua mente, e Ele recebe como cheiro suave. Oh, você pode exaltar o nome do Senhor. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer. Oh, que coisa linda!
Porque você olha em você mesmo. Eu tenho falado isso, meus irmãos, esses dias. Não há nada em mim, queridos irmãos, que me faça ser aceito diante de Deus, a não ser aquilo que Jeremias declara: a sua misericórdia é o fator de eu não ser consumido, porque a sua misericórdia não tem fim. Eu estou aqui, você está sentado aí, exaltando o Senhor. Oh, meu irmão, eu sei que eu não sou digno, mas eu recebo, sabe por quê? Porque a graça dele, é a misericórdia dele. Ele me aceitou por misericórdia e recebe a minha adoração, porque ele sabe que está lá vindo do âmago da minha alma. Ei, você pode exaltar o nome do Senhor. Que coisa linda! Deus recebe a sua adoração no seu trono de glória, porque ele sabe que você está sendo verdadeira e verdadeiro na adoração. Mas, meus irmãos, quando Caim se apresenta, a Bíblia fala que Caim então chega diante de Deus, e Deus olha para ele, atenta para ele, mas rejeita a oferta de Caim. Pelo que Caim então ficou irado. Caim fica irado, por quê? Porque Deus aceitou a oferta do irmão. Ele não fica irado porque Deus rejeitou a dele. Ele fica irado porque Deus aceitou do seu irmão. Deus olha para aquele rapaz e rejeita a oferta dele, porque Deus viu alguma coisa que não chegou com sinceridade diante do trono de Deus. Pelo que, meus irmãos, agora Deus olha para Caim e diz a Bíblia que o semblante de Caim, ele vai se desfigurando. Caim fica sem graça. Talvez ele foi daquele que fica assim, diácono a Deus. Mas por que Deus aceita a oração do meu irmão? Eu sou mais velho. Por quê? Seria como assim: olha, chegou agora na igreja, já está sendo abençoado, eu tenho mais tempo de vida cristã, tem mais tempo que eu estou aqui. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vê a qualidade de um serviço, não o tempo de casa. Deixa eu dizer, você vem aqui, você pode ter vindo com um ano, chegou agora, e olha Deus abrindo a porta do céu, escancarando a porta do céu e derramando sobre você. E você que ainda não recebeu a sua bênção, o que você tem que fazer? Continue firme na presença do Senhor, adore o Senhor com alegria, sirva o Senhor com alegria. A resposta virá, a bênção virá, e Deus vai te abençoar. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Abel recebeu, Deus recebeu a adoração de Abel. E, meus irmãos, Deus atenta para a oferta de Abel, rejeita de Caim. E eu vejo uma coisa interessante. Eu vejo que existem pessoas que, e nós temos que nos policiar muito para nós não cairmos nisso. Existem pessoas que estão cumprindo protocolos, mas dentro da sua alma estão desconectadas com Deus. Aí o que eu penso? Nós precisamos estar ligados no Senhor. Um dia Jesus olha para um grupo chamado os fariseus, e isso é muito sério. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, esses homens me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que Jesus estava dizendo? Estavam adorando, cumprindo o protocolo, cumprindo regra, mas precisavam do peso espiritual, estavam falhando diante de Deus. Sabe o que a palavra de Deus tem para você? Ei, nesta noite, você está sendo admoestado, você está sendo desafiado para prestar a verdadeira adoração ao Senhor. Sabe por quê?
porque o diabo bate em retirada com aqueles crentes que têm compromisso com Deus. Quando você ora, a porta do céu se abre. Quando você ora, o diabo bate em retirada. Quando você adora o Senhor, o diabo bate em retirada, porque ele sabe que o crente que adora o Senhor, ele é comprometido com Deus, ele não anda segundo os conceitos do mundo. O diabo sabe que crente que é crente adora o Senhor, oh aleluia, e não arreda o pé da adoração ao Senhor. O diabo conhece tanto de adoração, escuta, isso aqui é sério. O diabo conhece tanto de adoração que um dia Jesus, pelo Espírito Santo, foi conduzido para o deserto e jejua 40 noites, 40 dias. Diz a Bíblia que no final ele teve fome. E o diabo então se apresenta, começa a fazer propostas a Jesus. E a última proposta dele, que faz com que Jesus o repreende e manda embora, é quando ele incentiva Jesus: eu vou fazer isto, se prostrado me adorar. Aí Jesus, pela palavra, ele diz assim: adoração somente a Deus. Oh, aleluia, levante a sua mão para o céu. Adoração somente a Deus, adoração. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele. Aí Jesus fala assim: olha, não, adoração somente a Deus, somente a Deus. Meu irmão, Jesus nesta noite nos ensinou, Deus está nos ensinando. A adoração verdadeira vem de um coração que ama o Senhor. E quando eu disse aqui, olhando para a situação de Caim, não adianta estar politicamente correto, cumprindo os protocolos. Eu vi na Bíblia algo, e está registrado lá no livro do profeta Isaías, coisa séria. O profeta Isaías, ele usado tremendamente por Deus, ele condena o povo por cometer os atos ímpios e os atos de injustiça, mas estavam orando, estavam oferecendo sacrifícios, estavam prestando culto a Deus, e era uma confusão tremenda. Quando eu vejo Caim oferecendo a sua adoração ao Senhor e Deus rejeitando, Diaconisa Leomi, eu me lembro lá do profeta Isaías capítulo 1, verso 11 em diante. Isaías levanta e condena o povo, porque o povo estava oferecendo sacrifícios, o povo estava orando, o povo estava prestando culto a Deus, mas no mesmo instante que estavam cometendo injustiça e praticando as coisas ímpias, estavam chegando com holocaustos diante do Senhor. E sabe o que é que Deus fala? Deus olha para aquele povo e diz assim: olha, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer diz perante a mim, quem requereu das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? E ele começa a falar assim: olha, as vossas festas da lua nova e das vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já são pesadas, já estou cansado de as sofrer. E ele começa a falar e repreender o povo. Ele diz assim: olha, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso coração. Aí no versículo 17, o profeta Isaías fala assim: olha, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Ou seja, o que Deus estava chamando aquele povo, gente? Chamando aquele povo para adoração verdadeira.
O que ele estava dizendo é o seguinte: não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, não adianta orar se a vida não está de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que é que eu vim aqui falar? Eu vim falar nesta noite que nós precisamos atentar para ter uma adoração verdadeira, uma adoração que Deus recebe. E eu vi acontecer isso aqui, quando eu vi o ministério de louvor, as irmãs exaltando. Meus irmãos, a porta do céu se abriu e Deus recebeu a nossa adoração aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus sabe que foi para Ele, foi para exaltar o nome dEle, e o diabo bate em retirada, sabe? Porque esta igreja é uma igreja que adora o Senhor, é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, e tem compromisso com a adoração. Levante a mão para o céu, você que tem um compromisso com a adoração, e fica com a sua mão levantada aí. Olha só, nenhum mal vai suceder, nem praga alguma chegará à tua tenda. Continue adorando o Senhor, continue exaltando o Senhor. Pastor, está difícil, está difícil, está complicado, mas deixa eu dizer uma coisa: continue adorando o Senhor, continue exaltando o Senhor. A porta do céu vai se abrir, Deus vai escancarar as bênçãos sobre você. Receba da glória de Deus e continue firmado na presença do Senhor. Você pode adorar o Senhor nesse lugar? Aleluia! Oh, aleluia! Adoração verdadeira, adoração que Deus agrada. E o mais importante, meus irmãos, é entender que antes de Deus receber a nossa adoração, Ele olha para nós, Ele olha para você. E mesmo você sendo falho, limitado como você é, como eu sou também, Deus recebe a nossa adoração. Deus recebe a adoração que você trouxe nessa noite. Mesmo você sendo falho e falha, mesmo eu sendo falho, Deus recebe a nossa adoração. Que coisa linda, Deus recebe a nossa adoração. Sabe, meus irmãos, é muito importante quando a gente entende isso. Pastor, como é a adoração verdadeira? A adoração verdadeira é aquela que sai do âmago da alma, e você presta ao Senhor, e você entende que Deus está recebendo a sua adoração. E observa bem, ao invés de Caim entender que ele não prestou a verdadeira adoração, aí Deus olha para ele e fala assim: olha, por que desfigurou o seu semblante? Por que iraste? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Deus ainda dá uma oportunidade para ele. Caim, olha só, vai lá e volta, Caim, tenta fazer direito. Deus é o Deus da oportunidade. Quem sabe você já perdeu tantas oportunidades, está aqui hoje. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus é Deus da oportunidade. Deus olha para Caim e fala assim: Caim, olha só, o seu semblante desfigurou, você ficou irado, mas se você fizesse direito, eu ia receber. Ou seja, Deus está dizendo assim: vai, tenta. Mas ao invés dele oferecer de novo uma adoração verdadeira, ele se ira. E você sabe qual foi a decisão que ele fez? Ao invés dele adorar o Senhor, ele projeta algo para dar fim ao adorador verdadeiro. Olha para cá, eu não quero te assustar, mas você sabe que o diabo está ansioso para destruir a sua vida? Você tem a adoração verdadeira e ele fica irado com isso. Você tem a adoração que chega até o trono da graça de Deus, ele fica irado com isso, porque incomoda ele. A sua adoração incomoda ele. Ah, pastor, então o que eu vou fazer? Vai parar de adorar? Vai parar de servir? De forma alguma. Você vai continuar adorando o Senhor, vai continuar exaltando o Senhor. A minha Bíblia diz, meus irmãos, que você deve resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Levante a sua mão para o céu, sujeita a Deus, se prostra diante de Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você.
Aleluia. Caim poderia ter ido lá, oferecido a adoração verdadeira, mas ao invés de fazer isso, ele toma a decisão de acabar com aquele que adora, que tem adoração verdadeira. Olha que coisa estranha. Está você exaltando o Senhor, oferecendo a melhor adoração, e tem alguém ansioso para destruir você. O que é que você vai fazer? Continue adorando, continue exaltando o Senhor, continue adorando. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, continue adorando. Pastor, estou na prova tremenda, estão me perseguindo, o que é que eu faço, pastor? Continue adorando, continue exaltando o Senhor. Pastor, mas estão me perseguindo, não tem problema, os céus estão te ouvindo, os céus estão te ouvindo, não tem problema, tem perseguição, os céus vão te ouvindo. E eu aprendi uma coisa: quando há oposição do inferno, é porque Deus está escancarando da glória dele. Aleluia. Continue adorando, continue exaltando o Senhor. Não importa quem não tem adoração verdadeira, importa que você é comprometido com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adoração verdadeira. Aí Deus dá uma alerta para Caim: Caim, vai lá, Caim, muda. Aí Deus fala uma palavra assim: olha, o pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado está igual um dragão, um leão feroz para te tragar. Se não vigiar, vai te tragar. E aconteceu justamente o que Deus falou. Caim não se convenceu. E eu termino falando, meus irmãos, que a Bíblia fala, Salmo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são o coração quebrantado. Quando você se apresenta vencido e convencido, entendendo que você não pode nada e sabendo que Deus pode tudo. Quando você entende que você é limitado, quando você entende que você é impossível você resolver tais coisas, quando você reconhece a sua limitação, a sua pequenez e aceita a soberania de Deus, aí, meus irmãos, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí quando você se apresenta com um coração quebrantado e contrito, as portas de Deus se abrem, as portas de Deus se abrem, as portas de Deus se abrem. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Como que é isso, pastor? Clame a Ele, a resposta vem. Abra o coração, que Ele se apresenta, Ele chega diante de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar, e que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos e aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos: amém.